Somos portadores de necessidade especial. E o mercado de trabalho, a sociedade como um todo, do modo que ela nos vê, né? Do modo que ela nos recebe, do modo que somos tratados de modo geral, profissional e socialmente falando. O que a gente pode perceber é o que nessas coisas de vaga de PCD, eu pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem esse objetivo de, de ter dificuldade, de, tipo assim, a encontrar uma vaga. Tem bastante vaga, né? Aqui em São Paulo pelo menos tem bastante vaga. Só que quando fala que é cadeirante, né, eu não sei se você enfrentou essa dificuldade de ter essa dificuldade de encontrar uma vaga para cadeirante sendo uma PCD. Você teve uma observação sobre isso? Então, eu fiquei cadeirante, né? Pós-parto do meu filho. Então, há 17 anos eu faço uso da cadeira de rodas, mas antes eu trabalhava normalmente e tudo mais, aí me casei e ah, continuei trabalhando. Eu não usava cadeira de rodas, mesmo porque não tinha meu filho. E assim que ele nasceu, eu me divorciei. Então, eu só ficava em casa e eu tinha. A minha doença era muito, muito, muito grave. Eu sou diagnosticada com síndrome de Oense Adams. Então, uma parte do meu cérebro, ela foi danificada, digamos assim, ela foi prejudicada. Então, eu preciso encontrar atalhos para o meu equilíbrio, a minha coordenação motora, a minha fala. Tanto que, se eu falo bem hoje, se eu mexo com coordenação fina um pouco melhor hoje, foi por conta dos tratamentos que eu tive que fazer, enfim, e ainda faço. Ah, Ah, pode falar. e outra coisa também que eu observo, que, assim, depois você explica qual que é a sua deficiência, porque eu não entendi muito. Aqui em São Paulo, como eu falei, tem bastante vaga de PCD. Depois que você ficou cadeirante, você teve alguma dificuldade de conseguir uma vaga? Então, na verdade, meu pai logo já deu entrada na minha aposentadoria. Então, eu sou aposentada por invalidez. Que é o LOAS. Só não, Ah, não. não, não é hoje. Ah, É tá. pela Previdência mesmo. Ah, tá. É aposentadoria vitalícia. Então, o que houve? Quando minha mãe faleceu, eu mudei para Curitiba. E lá eu fiz a minha graduação em pedagogia, então eu sou pedagoga de formação, já cadeirante. Nesse meio tempo, antes de eu ingressar na universidade, eu trabalhei voluntariamente em um serviço de recursos de emprego. Eu era recepcionista nesse escritório, uma recepcionista voluntária. E eu pude ver que eu organizava toda a parte de vagas e setorizava e tudo mais. E eu vi que não tinha muito para PCD. Então, eu não tinha muito para PME, não tinha muito para pessoas com necessidade especial. Surdos, ah, pessoas com autismo,
autismo, ah, com mobilidade reduzida. E eu percebi que, eu percebo, aliás, que o mercado de trabalho ele é muito enxuto para nós. E quando contratam pessoas ah, PCD, CNE, né, são várias siglas, mas é basicamente a mesma coisa, é, eu vejo que há uma recusa e uma ressalva muito grande Sim. quanto às pessoas autistas, com as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva e física. Então, até dentro daquele nicho do mercado de trabalho que são obrigados a ter pessoas ah, né, nesse nicho, ah, eles tratam com um pouco de preconceito, um pouco não, ó, com muito preconceito, né? Porque não é a vivência desse pessoal, né? Não é a vivência desses profissionais, desses colaboradores na empresa. Então, por muitas vezes é complicado haver um encaixe, haver uma recolocação de alguém ou uma primeira colocação de um jovem adulto, de um adulto no mercado de trabalho, né? Então, ele vence isso trabalhando na parte ah, de recrutamento. Ah, Então, eu via isso assim, direto, que era muito complicado para se conseguir, para se ter uma vaga de trabalho. no meu caso, assim, foi completamente diferente. Em 2019, 2009, não tinha, assim, existia vaga de PCD, tem vaga de PCD, só que naquela época não era tão respeitável, porque eu já sofri bullying, eu já recebi preconceito, café, jogar um monte de coisa em cima de mim. E assim, eu era aposentado, eu era. Eu era aposentado, só que eu abri mão para trabalhar. Assim, assim, né? Falando do meu objetivo, assim, de vida, eu nasci com poder cerebral, né? Com 9 meses. E aí eu fiz bastante treinamento, ACD, fiz bastante cirurgia. E aí, em 2009, 2008, comecei a trabalhar. Não tinha acessibilidade, eu não tinha cabelo motorizado, os ônibus não eram adaptados, os colegas não respeitavam, sabe? Até hoje tem brincadeira de mau gosto, porque é mau gosto que faz. Caçula pela voz, pela cor, pela tudo. Você já teve algum preconceito sobre isso? Pela voz não, pela voz não, pela voz porque você fala assim, perfeitamente. Só que no meu caso, eu tive meningite com 8 meses. E ativou um pouquinho da voz, né? Tem pessoas que não entendem, diz pessoas que não entendem, né? Eu entendo eu, então, é tipo assim, tem pessoas que não entendem. Apesar que hoje eu falo bem claro, né? Pelo menos eu falo bem explicado, porque eu tenho meu colega que não sabe falar nada, né? Ah, e outra coisa, fala um pouquinho antes, qual que é a sua deficiência? E outra, eu vi que você tem tráqueo aqui, né? Você colocou a tráqueo, Ah, falar sobre a minha deficiência, é isso? isso. Tá. Então, a, a síndrome de Lance Adams, ela afeta a parte hum, cognitiva e a parte neuromotora. Então, é a parte frontal, ou não é frontal, serve, é traseira, lembre, inferior do cérebro. Então, é bem próximo à nuca, Uhum. que fica a parte, né, do cerebelo. Então, pela minha parada cardiorrespiratória,
houve esse apagão, Uhum. digamos assim, esse apagão, eu não sei o termo técnico ao certo, mas houve um apagão e algumas rupturas. O que seria mais ou menos? Pegar uma linha de costura, um barbante que seja, e cortar no meio. Aí ficam dois barbantes. Para que um se ligue no outro, tem que fazer um caminho muito grande. É, é o que meu cérebro ele fazia antes. É como se fosse um catéter. Tipo assim, quando você faz um cateterismo, ele faz isso. Só que é fio de nylon. Eles fazem pegam um fio de nylon e vai perfurando, pega uma veia e vai entrando na veia até na cabeça. Normalmente é isso. No meu caso, é uma veia morta que tem no cérebro, que ela tá, tipo assim, ela é desabilitada, né? Se você pegar a célula tronco e colocar junto, para com esse problema. No seu caso, não é isso. Não. No meu caso, o que acontece? Ele tem que pegar atalhos, literalmente atalhos, com outras partes nervosas, para se comunicar, a parte A se comunicar com a parte B. Quanto mais eu exercito, um exemplo, quanto mais eu falo, mais vai se juntando. Quanto mais eu faço coisas aqui na minha casa, no trabalho doméstico, mais vai juntando. Então, menos tremor eu tenho, menos como é que fala? Efeito colateral, entre aspas, físico, fisicamente eu tenho. Então, eu tenho uma vida normal. E eu só não tenho equilíbrio para caminhar sozinha. Ah, tá. Então, é por isso que eu uso a cadeira. Ah, por que você não usa o andador? Eu tenho muito espasmo, né? Porque eu fico muito agitada, nervosa, eu tenho ansiedade. E o andador é muito leve. E eu já caí inúmeras vezes. Tá, Então, deixa eu né? deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te cortar. Você tem força na perna ou não? Sim, eu tenho. Tenho sim. A minha parte de tônus muscular é bem boa. É bem boa. E para tomar banho? Você toma banho. Eu só tomo banho sentada porque no meu box não tem barra. Porque eu posso fazer, tipo, eu faço minha higiene matinal em pé, em frente à Mas pia. não precisa de barra. É, não, mas se eu vejo que eu vou titubear, porque o cérebro é uma coisa assim, né? De repente, aí eu seguro na barra que tem ao lado do lavatório. Ah, tá. Assim, no meu caso, aqui no meu caso, tem uma barra de ferro, tem duas barras porque assim, para mim é bom. E assim, eu tomo banho em pé, eu não consigo tomar banho sentado. Eu já tentei tomar banho sentado, não dá. Eu já acostumei a tomar banho em pé, é mais rápido, é mais, sabe? Para o meu caso, né? E aí, voltando para a vaga de PCD, Sim, o que que pode melhorar mais? O que que pode, tipo assim, eu vejo que tem bastante vaga, né? sim, Eu percebo que tem bastante vaga de PCD. Só que sim, assim, só uma observação, PNE não existe mais. Porque assim, porque assim, pessoa com necessidades especiais está errado. Por quê? Porque ela não tem necessidade. Ou tem pessoa, não, você é portador da pessoa. Não, você não é portador. Quem importa é quem tem uma doença. Vamos supor que eu tenho um câncer.
Hoje eu estou portando uma doença, hoje, amanhã não. O correto de falar assim é pessoa com deficiência. Por isso que fala PCD, é pessoa. A Sim, pessoa sim. que antes já é só uma observação. E assim, é só para concluir, e ela já quase acabando nossa entrevista, é, o que a gente observa que tem bastante vaga de PCD. Só que assim, a qualidade é muito difícil, por quê? Porque você, e outra coisa, nós temos que pensar em dois lados, né? Porque assim, tem a vaga de PCD e tem um cara que está precisando de vaga, está precisando de pessoas. O problema é colocar esse cadeirante tipo assim, num departamento que não tem acesso. E assim, como pode colocar um acesso num cadeirante, tipo assim, eu já trabalhei em área que assim, é só por Deus. É porque eu gostava muito, e é porque o gerente também me gostava bastante. Mas eu percebo ali que não era para ser. Por quê? Porque a cadeira não é que atrapalha, mas a cadeira, ela tem que ter um espaço correto para ir no banheiro, para ir na cozinha, no refeitório, almoçar, sair fora. Eu fazia tudo. Eu não tinha dificuldade. Mas eu percebi aquele de amigo meu que não conseguem fazer isso. Quando você trabalhava, você falou que nunca trabalhou depois de ser cadeirante, né? É. Depois de Eu cadeirante. já, eu já fui voluntária por quase um ano nesse escritório de serviços de recursos de emprego. Entendi. Então, aí, no meu caso, foi o contrário, porque nessa vaga assim, eu me senti útil, eu achava que eu podia na função, e é igual hoje. Hoje, eu trabalho numa empresa bem legal. Hoje eu trabalho numa função que é só apertar o espaço. Então, assim, não tem tanta dificuldade. É a minha área, sabe? É tecnologia. Então, assim, a informação, TV, computador, é a minha área. Eu gosto demais. Então, assim, lá não tem grande dificuldade. Só que por fato de ser cadeirante, não é que a cadeira atrapalha, como eu falei, não é, a cadeira não atrapalha. Mas ficar passando em cima dos fios não é certo, porque imagina passar em cima do fio, imagina passar isso aqui, passa uma, duas, três, quatro, quando tiver 500, corta, entendeu? E assim, não é certo. Eu estou muito feliz onde estou. Eu trabalhei, eu fiz, então assim, para mim é normal. Para mim é uma coisa assim que chega, é maravilhoso. E como eu falei, eu era aposentado, eu abri mão, hoje eu trabalho, é minha vida, não é aquela coisa, porque minha mãe me ajuda com minha filha, porque eu tenho uma filha também, né? Então, assim, a minha filha é uma bênção, e assim, a sua observação também, Camila. Uma coisa que ela te percebe, que eu também coloquei no meu canal, havia até aqui embaixo depois, a vida social da pessoa com deficiência, ela fica diferente. A família não convida você mais a almoço, café da manhã. Você tem alguma dificuldade sobre isso? Entendi a sua pergunta, desculpa. Por exemplo, quando você tem mídia social, você tem alguma dificuldade, tipo, com a família, com os parentes, ou teve normal? Vamos supor que tem uma festa de casamento. Você percebe quando a pessoa não quer convidar você, mas é obrigada, né? Eu não quero convidar você, mas você já passou isso, já ou não? Não, por isso eu nunca passei, porque se não querem me convidar, nem chegam a convidar. Então, não, eu não passo por isso.
as boas pessoas que têm a compreensão, é, eu vou dizer pelo lado humano, né? Que tem, que são seres humanos mesmo, e que querem te ver inseridos na sociedade, te convidam. O Natal passado, eu pensei que eu fosse passar a festa de Natal sozinha. Só que não. Uma família muito querida minha me convidou para passar o Natal com eles. Então eu fui. Não houve empecilho algum. Ah, né, vieram me buscar, colocaram a cadeira no carro. Eles têm um bom carro, um carro grande, uma SUV, então o carro bom. É bastante. Mas, Né? geralmente, o que eu ouço, o motivo pelo qual não sou convidada. Meu carro não cabe em sua cadeira, a minha casa não comporta a sua cadeira, porque pode sujar as paredes, sujar tal coisa, né? Tais móveis, bater, esbarrar. Não tem espaço. Minha casa é muito pequena, meu apartamento é muito pequeno, não dá. Então, nem dormir fora na casa dos parentes consigo. Porque tem escada, e como é que você vai fazer para ir ao banheiro, para descer? Sempre vai ter que ter alguém do lado. Então, essa má vontade das pessoas, parentes ou conhecidos, ela é muito grande. Então, levando isso para o mercado de trabalho, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa que a sociedade, que a família faz, o mercado de trabalho também. Porque, para eles, tá, eles vão estar recebendo do governo aquela redução de imposto, porque é obrigatório por CLT ter uma pessoa PCD, né? Uma não. 20% do quadro de funcionários ser PCD. Eles têm que, até um pouco ridículo isso, mas eles têm que, no modo de, são obrigados a colocarem pessoas da nossa condição, né, necessidade física, visual, auditiva ou mental, como autistas, síndrome de Down, por aí, nos colocar seres humanos que também temos sentimentos para trabalhar. Então, eles, né, vamos supor, se eu tivesse feito minha faculdade antes de ficar doente, com certeza eu ia fazer uma pós-graduação. É, eu ia fazer outra graduação e por aí vai. Eu seria contratada se não fosse a cadeirante, se eu não tomasse os medicamentos que eu tomo. Mas, estando nesse caso, nessa situação, ou na minha realidade, não é contratada. Mas a gente também não pode esquecer que a gente, é importante que as pessoas busquem mais, conheçam mais, participem de palestras, estejam com as pessoas, se insiram, pergunte, conheçam, tirem suas dúvidas sobre todo tipo de assunto. Como você faz para cozinhar, como é a sua vida para arrumar a casa, como é a sua vida marital, como é a sua vida romântica, como é a sua vida, tudo. Porque não é porque geralmente as pessoas nos veem e só veem a cadeira, ou só veem a bengala, ou só veem, sei lá, sinalizando, né? Conversando por sinais, por libras.
mas não vê que por trás de tudo isso tem um ser humano. sim, Tem um ser humano que tem sentimento, que pensa, que é inteligente, que é assim comunicável, que se comunica, né? Os surdos se comunicam por libras, é a linguagem de sinais. é, Outras pessoas se comunicam verbalmente. Então, é assim, a gente se comunica, nós temos sentimentos, e nós temos força de vontade para querer fazer alguma coisa a mais. Não ser um peso morto, entre aspas, não ser apenas um peso morto dentro de casa ou para a sociedade, ou achar que sempre vai estar atrapalhando. Porque, na verdade, não. A gente contribui muito, porque a gente paga nosso imposto quando vai ao mercado, quando abre uma conta em um banco, quando vai fazer uma compra no shopping, quando vai comer no shopping, quando vai abastecer o carro, pegar uma condução, um Uber, carro de aplicativo, quando pede um delivery, é um pouco, estamos pagando uma taxa, é um imposto, isso é do nosso bolso. Então, de certa forma, as pessoas têm que, todo mundo, familiares e todo mundo, tem que ser treinado a como lidar, psicologicamente falando, com a realidade desta pessoa, desse ser humano que está com essa limitação. com certeza. Limitação física, limitação visual, limitação auditiva, limitação mental. Aham, Então, não é um bicho de sete cabeças lidar conosco. É só uma coisa chamada paciência, empatia. É uma coisa que falta muito no ser humano. Se exatamente. colocar no lugar do outro. Ah, um exemplo. Eu falo um pouquinho mais alto porque para ser compreendida, porque a minha forma tem que ser assim. Muitos acham que eu estou gritando. Se eu falo baixo, não sai. Então, é um pouco de compreensão mesmo. Entendi. Amigo, muito obrigado pela sua participação. A gente fica por aqui. Você que assiste meu canal, muito obrigado por assinar o canal. E dá um like, se inscreva no canal. Você vê a importância de com a Camila e que acontece com vários PCD. Muito obrigado, Camila. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.